Olá, hoje falaremos sobre os medicamentos para TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o que as pesquisas mais recentes falam sobre eles. Ok? Bom, para começar, devo dizer que é na escola onde geralmente os primeiros sintomas de TDAH são observados, causando angústias e dúvidas entre os pais, não é mesmo? Mas afinal, o que é TDAH? E faço outra pergunta para vocês. Será que toda criança agitada, entre aspas, é hiperativa? E como evitar o uso de substâncias farmacológicas que, na maioria das vezes, causam vários efeitos colaterais? Diante da angústia das famílias e do mau desempenho dos filhos na escola, muitas mães ou pais, sem ao menos consultar um neuropediatra, já vão logo dizendo que o filho ou os filhos precisam de medicação porque são hiperativos. E isto é extremamente preocupante e não é verdade. O primeiro passo, na minha opinião, caso a família e a escola tenham a mesma suspeita, é procurar um profissional competente nesta área da saúde e realizar exames neurológicos específicos e especializados. Também somos a favor que vale a pena buscar a opinião de mais um ou dois especialistas no assunto. Uma coisa interessante de dizer é que, antigamente, muita gente sabe disso aí, as crianças não eram hiperativas. Na minha época não existia criança hiperativa, nós éramos bagunceiros. As crianças eram consideradas bagunceiras, né? Assim, dizia que uma criança é hiperativa só porque ela é agitada é muito complicado hoje, né? Isso quer dizer que uma criança é saudável, é ser uma criança saudável. Na verdade, há uma tendência geral da sociedade patologizar ou achar que é uma doença muito mais do que seria um comportamento normal da criança. Segundo o grande educador, psiquiatra, pedagogo, cientista, Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, você deve perguntar sempre o seguinte, ele fala sempre assim: é TDAH ou SPA? A síndrome do pensamento acelerado é fruto de uma sociedade onde as informações não param de chegar. E como consequência, vemos crianças e jovens sempre inquietos, sem foco e sofrendo por antecipação. Esta síndrome representa a inquietação do pensamento, que é cada vez mais estimulado pelos meios eletrônicos. Essa estimulação acelerada, exagerada, gera uma espécie de círculo vicioso em que o cérebro quer sempre mais estímulos, gerando uma perda de prazer pelas pequenas coisas. Assim poderíamos perguntar, será que o TDAH não tem sido banalizado e diagnosticado precocemente? Por outro lado, nós perguntaríamos também, em primeiro lugar, crianças agitadas e dispersas podem estar sendo vítimas do SPA, síndrome do pensamento acelerado, ou não do TDAH? Segundo, como a família pode agir para diferenciar e relatar com fidelidade os comportamentos de seus filhos aos profissionais desta área? Se sua criança é agitada, no meu modo de ver, ela não é necessariamente hiperativa. Ela pode estar com a síndrome do pensamento acelerado, ou SPA, que não é um transtorno genético, e sim um comportamento psicossocial e, portanto, possível de ser mudado sem o uso de medicamentos. Autores afirmam que o TDAH há uma predisposição genética, no TDAH há sempre uma predisposição genética, e já no SPA, a inquietação é construída aos poucos, ao longo dos anos. Existe uma diferença grande entre um e outro. No SPA, ou síndrome do pensamento acelerado, desacelerar a criança é fundamental e para isso existem diversas técnicas. Agora, gostaríamos, em primeiro lugar, aqui, de definir o que é TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós já falamos algumas coisas, tá bom? Mas vamos definir aqui. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Os principais sintomas desse transtorno são agitação, falta de sono, falta de concentração, dificuldade de compreender e respeitar regras, falta de organização e capacidade de planejamento. Porém, seus sintomas podem ser ambíguos, né? E o que quer dizer isso? É que uma criança que tenha dificuldade em permanecer focada e prestando atenção, dificuldade em controlar seu comportamento e que seja hiperativa, pode ser diagnosticada com essa doença, entendeu? O grande problema é que todas as crianças podem apresentar esses sintomas, embora algumas delas mais que outras. Somente aquelas cujos comportamentos são mais graves, entre aspas, ou ocorrem mais frequentemente, também entre aspas, por 6 meses ou mais, deveriam ser diagnosticadas com TDAH, mas mesmo assim, estes são critérios subjetivos, na nossa opinião. Não, por quê? Não existe nenhum teste ou outra maneira objetiva de detectar crianças com TDAH. É difícil. Muitas vezes elas são diagnosticadas com base nas observações dos pais, professores, já falamos isso, ou mesmo como profissional da saúde mental. Embora a psicoterapia, às vezes, eu disse, embora a psicoterapia seja oferecida às crianças com TDAH, o tratamento mais comum orientado pela maioria dos médicos para este problema são os medicamentos estimulantes. Vamos falar daqui a pouco deles. Esses medicamentos são considerados, minha gente, psicotrópicos, empatando em primeiro lugar com os antidepressivos. Vocês sabiam disso? Pois é verdade, tá bom? O uso desses medicamentos, entretanto, é extremamente controverso em relação aos seus reais benefícios e danos. Você deve sempre considerar se os benefícios superam os riscos. No caso do metilfenidato, que é o mais comum, que é a Ritalina ou o Concerta, entre outros, isto é altamente questionável. O que eles mais usam é o Ritalina, tá bom? É a Ritalina. Esses medicamentos são geralmente estimulantes, estão associados a um aumento de alterações no sono e perda de apetite. Bem, por hoje é só, minha gente, tá bom? Até lá e até a próxima. Um grande abraço a todos.